Aleluia. Deixa eu chegar para cá, deixa eu chegar para cá. Deus, Em nome de Jesus. nós queremos louvar e agradecer o teu nome. Aleluia. Mais uma tarde poder estar na tua presença. Obrigado, Jesus. Para louvar e agradecer o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que tu és o caminho, que tu és a verdade, que tu és a Louvado seja vida. Deus. Tu és, Senhor, a palavra da verdade que precisamos implantar dentro do nosso ser para que venha haver mudança de mente, de Em nome de transformação, Jesus, meu Pai. de alma, Pai amado. E é isso que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Em Pai nome amado. de Jesus. Pai, iniciamos essa aula agora, mas não é o Glória a Deus. Pai, que o Espírito Santo ele possa nos instruir, Senhor. Em nome de Conforme o Jesus. teu querer, a tua vontade. Nos revela o Espírito por detrás de cada letra, Pai amado. Em nome de Porque Jesus. precisamos ter o real entendimento Em daquilo nome que o de Senhor Jesus. tem a falar em nossos corações, Pai. Em nome de Então, no Jesus. primeiro lugar, que é teu por direito, Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. E fique bem à vontade entre nós, Pai, para nos instruir e nos ensinar, assim como tu levaste o apóstolo Paulo ao terceiro céu para ser instruído, Pai amado. Nos instrua também no terceiro céu, Em nome Pai de amado, Jesus. com as palavras diretamente do trono da glória, para que possa ser introduzido, introjetado no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, Pai, para que venhamos guardar na calma Em do nome nosso de coração tudo aquilo que o teu Espírito Santo nos ensinar Em nessa nome de tarde, Pai. Jesus. Fique bem à vontade, Espírito Santo de Deus, e toma o primeiro lugar que é teu por direito. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ficar Irmão, nós estamos aqui estamos na terceira aula, né? Como será o arrebatamento da igreja? Já tivemos as duas primeiras aulas. Eu creio que foi algo bem explicativo, onde nós conseguimos ter um entendimento real daquilo que o Espírito Santo queria passar para a gente. E hoje nós vamos iniciar a terceira aula. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena reflexão da aula passada para que possamos introduzir o restante da aula. A terceira aula, como será o arrebatamento da igreja? Nós vimos que para que venhamos reinar é preciso o amadurecimento. Para que venhamos reinar é necessário o amadurecimento. Isso só é possível como? Diante das tribulações. O amadurecimento ele só pode ser necessário na vida do cristão quando passamos diante da tribulação. Abra a vossa Bíblia comigo, no nome do Senhor Jesus. Abra aí em Atos capítulo 12, verso de número 22. Atos 12, 22. Quem achar pode ler, por favor. 15, 22. 12, 22. E o povo exclamava, a voz de Deus e não a de homem. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. 12, 22? Atos 12, 22. Obrigado. Pode continuar dando, por favor. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Pode segurar, por favor. Inicia a frase inicial para mim, por favor. E o povo exclamava, Pode continuar. o povo de Deus, e não de homem. O povo de Deus e não de homens. Então o povo exclamava, direcionando a sua mentalidade, direcionando o povo de Deus como um povo que é governado pelaquilo que vem do céu e não pelaquilo que o homem tem para oferecer. E muitas das vezes nós sucumbimos àquilo que o homem tem para poder nos ofertar, aquilo que o homem tem para nos oferecer. Mas nós vamos entender e compreender que o governo do céu é estabelecido de uma forma gloriosa e verdadeira sobre nossas vidas, gente. Ele tem muito mais a nos dar, a nos agregar sobre as nossas vidas do que aquilo que eu posso oferecer para ti num plano terreno.
do que aquilo que eu posso oferecer para cada um de vós em um plano terreno. Por isso que nós entramos no entendimento que uma mente natural, ela nunca vai entender aquilo que é do Espírito. Porque nós não somos governados pelo aquilo que o homem impõe sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser governados pelo aquilo que o céu tem para oferecer para nós. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E quando nós estabelecemos o reino de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos e compreendemos que nós temos um dono. E quem é esse dono? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai estar dizendo, os homens foram estabelecidos por Deus e não pelos homens. E muitas das vezes nós esperamos muita coisa de alguém, o quanto nós deveríamos direcionar a nossa mentalidade, a nossa força, o desejo da nossa alma e o desejo do nosso coração em colocar Cristo como prioridade em tudo em nossas vidas. Então nós vamos ver aqui, vamos recapitular aqui. Quem Deus vai levar primeiro? Alguém lembra quem Deus vai levar? Quem é que Deus vai levar primeiro? Quem lembra? A primeira parte que amadurecer. O primeiro a ser levado é a primeira parte que tiver um amadurecimento. Então, por isso que nós vimos agora que para que venhamos reinar é necessário um amadurecimento. E as tribulações, Fabiana, não é para te matar, as tribulações não é para te enfraquecer, as tribulações é para nos direcionar para o reino dos céus, é para nos direcionar para o reino de Deus, um povo maduro, uma igreja madura, que em meio às adversidades, que em meio às dificuldades, ela não sucumbe, mas ela olha para o alvo que é Cristo Jesus e ela continua ali firme, cessada, diante da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem será aqueles que serão levados primeiro? Aqueles que amadurecerem, aqueles que tiverem um amadurecimento. Então, nós vamos ver que os primeiros que vão ser levados, a primeira parte é que amadurecer, os filhos maduros de Deus, esses serão levados primeiro. Então vamos ver aqui no livro de livro de Levíticos, capítulo de número 23, verso 10 e 11. Livro de Levítico, capítulo de número 23, verso 10 e 11. Quem achou pode ler, por favor. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houveres entrando na terra, que vos herdar e cegardeis a sua cega, então trarei um molho das primícias de vossa cega e ao sacerdote. Então ele está ordenando que os filhos de Israel venham levar as primícias para o sacerdote. O que são as primícias? O primeiro fruto, os primeiros frutos que amadurecem de uma colheita. Observe que esses primeiros frutos que eles amadurecem de uma colheita, eles são levados aos sacerdotes. E quando eles são levados ao sacerdote, eles são direcionados para Deus. Então, é isso que o texto de Levítico está querendo nos ensinar. Relacionado sobre os filhos maduros, nós vamos ver que é a primícia, ou seja, aqueles que amadurecem primeiro. Então, esses são levados para Deus. Então, no livro de Levítico, ele está dizendo que pudesse levar as suas primícias ao sacerdote para que pudesse ser direcionada para o Pai, para que pudesse ser direcionada para Deus. Então, o que são as primícias? Os primeiros frutos que amadurecem de uma colheita. Observe que a tribulação não é o diabo. Muitas das vezes, as tribulações que nós passamos, não é o diabo que nos atribula. É o próprio Deus que nos traz ou nos leva a viver uma tribulação. Para que ele nos leva, Thaís, a viver uma tribulação? Por que o próprio Deus ele nos faz passar por momentos de tribulações? Sabe me dizer o porquê que o próprio Deus ele estabelece em nossas vidas, Fabiana? Já conhece, Fabiana? Um momento de tribulação?
forjar o nosso caráter, né? Para forjar o nosso caráter e nos levar ao amadurecimento, nos levar ao crescimento, como homens e mulheres de Deus. Então, muitas das vezes, nós se aproximamos do reino, se aproximamos de Deus por algum momento ou alguma fase que nós estamos passando. Então, é nesse momento que nós dedicamos o nosso tempo ao Senhor. E muitas das vezes é necessário nós passarmos por tribulações para que possamos direcionar a nossa vida para Deus e buscar a Ele como primícia. Porque convenhamos que se está correndo tudo bem, está tudo uma maravilha, certamente nós não colocamos ao Senhor como prioridade. Mas quando o negócio estreita um pouquinho, que o negócio aperta, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Buscar a Deus. Buscar a Deus e correr para Deus. É mesmo. Então, muitas das vezes, as tribulações que nós passamos, não é o diabo que nos impõe essa tribulação, mas é o próprio Senhor, fazendo com que nós venhamos ter um amadurecimento e que venhamos nos aproximar de Deus. Mas para isso nós precisamos ter o discernimento, uma sabedoria, um entendimento de saber quando é Deus e quando não é Deus. E quando que nós fazemos isso? João 4,24, vivendo uma vida espiritual, Deus é Espírito. Não tem como ter o discernimento, sabedoria daquilo que é do céu com uma mente terrena. Então nós precisamos viver uma mente e ter uma mente espiritual para que possamos se conectar com Deus e ter o discernimento, o entendimento de quando é Deus que está no negócio. Porque nós temos o hábito e o costume de todas as vezes botar culpa no diabo e potencializar o poder do diabo. Sendo que a Bíblia nos ensina que não, ele não tem poder contra nós. Ele não tem poder contra nós. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedores. Maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, muitas das vezes, nós potencializamos um poder que o diabo não tem. Então, nós precisamos entender quando é de Deus e quando não é de Deus. Nós precisamos entender quando nós caçamos com nossas próprias mãos por atitudes que nós tomamos, que nos levou a passar por um momento de dificuldade, e quando é o próprio Deus dizendo: filho, vem, porque eu preciso que você se aproxime de mim. Eu vou deixar você passar pelo momento de tribulação, porque eu não posso te perder. Então você vai passar pelo momento de tribulação para você ter o amadurecimento e o crescimento necessário para que naquele grande dia você possa receber a herança que o pai tem dado para o filho. Porque o pai não vai dar a herança para um filho imaturo. Então, para receber a herança do pai, é necessário nós termos o amadurecimento. Até que nós estamos entendendo, irmão. Então, vamos manter os crentes de alma. É o próprio Deus que nós chamamos de tribulação, Deus chama de disciplina. O que nós chamamos de tribulações, Deus ele chama de disciplina. Vamos ver isso agora aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 6. Hebreus 12, 6. Quem achou pode ler. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Pode continuar. Se suportares a correção de Deus, vos trará como filho. Vos trata como filho. Por quê? Porque filho há a quem o pai não corrige. Por que filho há que o pai não corrige? Então nós recebemos a disciplina de Deus. E ele vai dizer: se o pai está te disciplinando, é porque ainda tem amor, é porque ainda tem zelo, e ele ainda te reconhece como filho. Porque se não aceitais a disciplina de Deus ou a disciplina do pai, és conhecido como filho bastardo. Ou seja, já não há mais uma preocupação. Aí que mora o perigo, né? É quando Deus rejeita e deixa de lado. Mas agora, se está passando por um momento de tribulação e está sendo disciplinado pelo Pai, ou levanta a mão para o céu e glorifica o Senhor, porque Ele ainda tem um cuidado e Ele ainda tem um zelo para conosco. Então a disciplina não é algo para te deixar chateado, mas a disciplina é algo para te amadurecer e te aproximar do Pai e mostrar o amor, o zelo e o carinho que Ele tem pela gente. Nossos filhos, quando cometem algum ato, alguma infração, o que nós fazemos?
o que nós fazemos? Nós disciplinamos e corrigimos. E não é diferente do Senhor para com nossas vidas. Quando nós andamos fora da linha, fora dos preceitos, dos princípios e mandamentos, certamente Ele irá nos corrigir. Então, quando for corrigido pelo Pai, seja numa exortação da palavra, ou direcionar um líder para poder te exortar, não fique chateado. Entenda que é o zelo de Deus, o amor de Deus estabelecido sobre a minha e sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Estamos entendendo? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Quem achar, pode ler, por favor. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois louvar, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura e edifício de Deus. Lavoura e edifício de Deus. Então nós vamos ver aqui que em 1 Coríntios, capítulo número 3, nós somos o campo, a lavoura e Deus é o lavrador. E isso aqui é de suma importância que nós temos um entendimento. Por que nós somos o campo? Por que nós somos a lavoura? E por que Deus é o lavrador? É porque, lembra da primícia, quando nós tratamos aqui no texto acima, a primícia, o fruto, né? O primeiro fruto que sai, ele é levado ao sacerdote, e o sacerdote ele direciona para o Pai. E muitas das vezes é o próprio Senhor, Jesus Cristo, é o próprio Deus, que ele vai cultivar essa lavoura dentro de nós. E essa semente que vai dar fruto diante do Espírito Santo de Deus, de uma vida de retidão, de uma vida de separação, de uma vida de sinceridade diante de Deus, que vai fazer a cada um de nós dar o fruto necessário, ao qual o Senhor vai colher naquele grande dia, ao qual o Senhor vai se agradar e vai nos aprovar diante daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Porque eu costumo dizer que o importante, Thaís, não é ser usado por Deus. O importante é nós sermos aprovados por Deus. Porque tem aquele fruto que cai, apodrece e ele já não serve mais. Ele é deixado de escanteio, ele é jogado fora. Mas quando o fruto, ele nasce bonito, o fruto, ele amadurece de uma forma bem agradável para Deus, o que ele faz? Ele é levado, né, para dentro de casa, ele é levado e ele é consumido. Agora o fruto, quando ele apodrece, ou ele não está dando o resultado necessário, ele não é aprovado. Então isso nós precisamos se entender neste momento. O importante não é sermos usados por Deus. O importante é nós sermos aprovados por Deus. Porque naquele grande dia eu costumo dizer que tudo aquilo que é usado é descartável e é jogado fora. Mas tudo aquilo que é aprovado, ele tem um selo de qualidade. E ele não é por um momento, ele não é por anos, mas ele é para a vida toda. E é isso que Deus nos fala e nos ensina, nos ensina sobre a eternidade que Ele tem guardado para cada um de nós. E nós precisamos entender e compreender que aquilo que Deus tem para mim e para você não é algo de momento, não é algo momentâneo, mas é algo grandioso que vai se perpetuar por toda a eternidade. Então nós precisamos entender isso, que nós somos o campo, nós somos a lavoura e Deus, Ele é o lavrador, que vai pegar toda essa primícia, que vai pegar toda essa semente que foi lançada e vai fazer com que nós venhamos naquele grande dia estar juntamente com Ele. E isso é muito importante de nós entendermos. A diferença de nós sermos usados e a diferença de nós sermos aprovados. A diferença de nós sermos usados e a diferença de nós sermos aprovados. Deus usa o que Ele quer, mas aprovado são poucos diante da presença de Deus. É engraçado você falar, né? Trabalhar com Deus e trabalhar com Deus. A diferença de quem trabalha para Deus é a diferença de quem faz a obra com Deus, né? Todo aquele que trabalha com Deus já quer um conhecimento, chega um determinado momento que está cansado. Mas aquele que faz a obra com Deus, ele está sempre ali na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele tem amor em fazer a obra, ele tem prazer em fazer a obra. Porque ele não está trabalhando, mas ele está fazendo a obra com Deus.
E quando nós estamos fazendo a obra com Deus, nós estamos fortalecidos diante da presença do Senhor. Então nós temos prazer de poder estar aqui numa aula como essa. Nós temos prazer de estar cultuando num culto como esse. Agora, quando eu venho por obrigação, é porque eu já cheguei no estágio que eu estou trabalhando para Deus. E todo mundo que trabalha, chega uma hora que quer um momento de descanso. Mas quando você faz a obra com Deus, é constância. Seja constante diante de Deus. Não trabalhe para Deus, mas faça a obra com Deus. E você vai ver que o seu ministério ele vai frutificar de uma forma grandiosa e sobrenatural diante da presença de Deus. Meus irmãos, até aqui nós estamos entendendo? Beleza? Abra comigo aqui também, aqui. Nós vamos ver, acabamos de ver em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Nós somos do campo, Deus é lavoura. Somos lavradores, Deus é o lavrador. Abra comigo no livro de Shemut, livro de Êxodo, capítulo de número 23, verso 19. Êxodo, capítulo de número 23, verso 19. Pode ler. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Mais uma vez, mais para lá. As primícias, o primeiro fruto da tua terra, trará à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Então observe. Está vendo que falou mais uma vez sobre a primícia? Então nós vamos observar aqui, ó. Como o filho varão é a primícia, eles são levados à casa do Senhor, ou seja, ao trono de Deus. Lembra que nós estudamos sobre isso? Sobre o rapto, o arrebatamento e os vencedores tardios? O rapto, ele é para onde? Para o rapto é para o Céu, direto. trono. E o arrebatamento é para as nuvens. Então nós estabelecemos e nós estudamos sobre isso. O rapto é para o trono e o arrebatamento é para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Então, nós vamos ver que essa, onde nós acabamos de ler agora, nessa primícia, nós vamos ver aqui que o filho varão é a primícia e ele é levado à casa do Senhor, ou seja, ao trono de Deus. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 14, verso de número 1. Isso aqui nós precisamos ter bastante atenção para que possamos entender. Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Quem achou pode ler. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele, o de seu pai. Em sua testa tinha escrito o nome do seu pai. É por isso que eu sempre digo para vocês, para que possa trazer o caderno, para que possa fazer as anotações. Olha só, no início vai complicar um pouquinho, porque é algo que nós precisamos com calma para que possamos ter o entendimento. Então nós vamos ver, está falando sobre os 144.000, esse plano acabamos de ler agora. Então nós vamos ver que os 144.000, ele é real, mas ele também é simbólico. Ou seja, o que é os 144.000 ele significa? O que os 144.000 ele significa? Nós vamos ver aqui agora. Significa 12 vezes 1000 vezes 12. Bíblia é fácil, matemática que é difícil. Vamos lá. Então significa 12 vezes 1000 vezes 12. Nós vamos ver que o número 12, além de se referir sobre o governo, ele também fala sobre a completação das completações. Ou seja, 12 é a completude de tudo que Deus faz no céu. O número 12, ele é a completude de tudo que Deus faz no céu. Até que nós vamos conseguir entender. O número 12, ele é a completude de tudo aquilo que Deus faz no céu. Então vamos lá. Ou seja, a completude de tudo aquilo que Deus faz no céu. Aí nós vamos ver aqui que em 12 vezes 1000 vezes 12, o primeiro 12 fala
do governo de Deus, da eternidade passada. E o 1000 fala sobre o milênio. E o outro 12 fala sobre a eternidade futura. Ou seja, o 12 fala do governo de Deus, o 1000 fala do governo dos céus, que é estabelecido em Cristo, e o outro 12 fala do governo de Deus, e aonde vai ser estabelecido dentro de um período milenar. Lembra que nós falamos sobre isso, sobre o governo dos céus dentro de um período milenar? Ou seja, um período do governo do Filho dentro do governo de Deus, aonde o Filho vai entregar o governo dos céus novamente ao Pai. Quem lembra que nós estudamos sobre isso? Sobre o milênio, sobre o governo do Pai, sobre o governo do Filho, aonde dentro desse governo, após o milênio, Deus entregará, Jesus entregará novamente o governo na mão do Pai. Quem que lembra sobre isso que nós estudamos aqui? Sim, nós vamos. Foi na segunda aula que nós estudamos sobre isso. Então nós precisamos entender aqui o seguinte, gente, vamos lá. O 12, além de ele refletir sobre o governo, ele fala também sobre a completações das completações, ou seja, o número 12 é a completitude de tudo aquilo que se faz no céu. Então 12 vezes 1000 vezes 12 o primeiro 12 fala sobre o governo de Deus na eternidade passada. O 1000, o milênio, vai ser referido ao milênio, que é o governo do Filho, e o 12 também vai falar sobre o governo aonde será estabelecido, aonde Jesus vai devolver o governo ao Pai. E não temos a realidade dos céus, a realidade do reino, e novamente a realidade do reino, aonde o próprio Deus, ele descerá e governar conosco. Então nós precisamos entender o seguinte aqui, diante desse texto. Eu sei que é um pouquinho complicado de poder entender, mas só que cada desses 144 mil, ele tem um significado. Então nós vamos ver aqui que o primeiro 12 ele vai falar sobre o governo do Pai. O milênio vai falar sobre o governo do Filho, que é um período dentro do governo do Pai. E agora, esse último 12, ele vai falar novamente sobre o governo do Pai, que será estabelecido juntamente com os filhos maduros, aqueles que irão governar com o Pai. Então, por isso que é de suma importância nós amadurecermos. É de suma importância nós não só buscarmos o direito à nossa salvação por intermédio da graça, mas nós também buscarmos o direito de poder se assentar à mesa com Deus. Nós buscarmos o direito de até mesmo sermos raptados pelo Pai, aonde vai estabelecer e nos dá o direito de governar por Cristo Jesus. Eu não sei vocês, mas eu já não brigo, já não luto mais pela minha salvação. Mas agora eu luto pelo direito de governar juntamente com Cristo Jesus naquele grande dia. Nós vamos voltar para essa aula semana que vem. Eu peço a vocês que tragam um caderno para que nós vamos anotar cada passo desse aqui. Então, deu para nós termos mais ou menos a consciência do que é os 144 mil. Então nós vamos ver, os 144 mil significa 12 vezes 1000 vezes 12, que está estabelecido sobre o governo do Pai, que está estabelecido sobre o governo do Filho e que também está estabelecido novamente sobre o governo do Pai. Então, 12 vezes 1000 vezes 12, que vai nos chegar à conclusão de 144 mil. Então, mais para frente nós vamos poder entender melhor, mas para isso eu preciso que vocês tragam o caderno, para que vocês possam fazer as anotações, para que nós possamos ter um melhor entendimento. Então nós vamos ver o governo de Deus, o milênio, o governo dos céus, e nós vamos ver que esse 12 está relacionado a um período dentro do milênio, a qual o Pai vai ter novamente o governo sobre as suas mãos. Estabelecendo o governo, nós vamos entender aqui um pouquinho sobre a era, cada era que nós passamos. Isso aqui é de suma importância também nós entender a era. E mais uma vez eu vou falar para vocês,
trazer o caderno para que possa entender como que funciona cada era, cada coisa no seu qual. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem didática. Nós vamos ver aqui, entrega o governo ao pai, o governo dentro do governo do pai, aonde o filho vai entregar. Então vamos lá, estabelecendo o governo, nós vamos agora entender um pouquinho sobre o que é as eras existentes. Aqui, a primeira era, ela vai de Adão, ou seja, chamada Era de Adão. E o que significa isso? Era do pecado. O primeiro período que foi passado, a primeira era de Adão, que representa a era do pecado. Então a primeira era do pecado. A segunda era da lei, ou seja, era de Moisés, aonde é vivido e é estabelecido o tempo da lei, diante de princípios, preceitos e mandamentos, aonde o negócio estreitava de verdade. Se desse mole, era fulminado. Não tinha jeito, não tinha papo, era o que acontecia. Era da lei. Outro vivia segundo a lei, ô irmão, não tinha o tempo da graça. O negócio estreitava de verdade. Então a primeira era de Adão. A segunda era da lei, que vai ser estabelecida em Moisés. A terceira era da graça. E é essa que nós estamos vivendo. Que é estabelecido a era da igreja. Era do pecado, era da lei e era da graça. Era do pecado, era da lei e era da graça. Que é essa que nós estamos vivendo. A outra foi uma pergunta, meu pastor. A era da graça, ela é melhor ou ela é mais perigosa do que a era da lei? Mais perigosa, né? Porque muitas pessoas aproveitam da graça para pecar. Sim. Porque se fosse naquele tempo, como nem você falou, você fez, você paga. Você fez, você paga. E na era da graça, a gente vive mais à vontade. Eu acredito que há muita possibilidade de pecar sim. Mas na era da lei a conversa era outra. O que você acha, Thaís? Mais perigosa ou não? Eu acho a mesma coisa que o pastor falou. Fabiana, mais perigosa ou não? Perigosa. Mais perigosa, né? Porque é onde nós temos em nossa mente que nós podemos errar, pedimos perdão ao Senhor e está tudo em casa. Né? Agora, na era da lei, Aí não. olho por olho, dente por dente, código de moral. Fez, paga. Né? Então, a lei, a era da graça, ela se torna mais perigosa do que a era da lei. Pastor, se hoje em dia, se fosse ser pela era da lei, nós temos 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo, né? Você acredita que teria 7 bilhões de pessoas? Não. No Brasil tem quase 200 milhões e 10 mil pessoas, aproximadamente. Teria isso tudo? Não. Era fulminar todo mundo. Eu acredito que não sobraria quase ninguém. Não. Essa é a realidade. Verdade. Aí a própria Bíblia fala, não aproveitei da graça para poder pecar. Cuidado. Então vamos lá. Qual é a primeira era? Pecado. Do Adão. pecado. Adão. A segunda Moisés, lei. e a terceira, A graça, Jesus. que é estabelecido na igreja. Jesus que é estabelecido na igreja. Então nós vamos ver aqui, ó. A quarta era do reino ou era do governo de Cristo. A quarta era é a era do reino ou era do governo de Cristo, que acontecerá na manifestação do reino de Deus. Então entenda bastante isso aqui, ó. A quarta era do reino, do governo de Cristo, que acontecerá na manifestação do reino de Deus, que é aquele período que nós acabamos de citar agora. Reino dos céus, governo de Deus, reino dos céus e, novamente, governo de Deus, aonde se estabiliza o governo de Deus, o período do milênio e o período aonde esse governo será novamente devolvido pelo Filho para o Pai. E esse governo do milênio, ele é estabelecido, esse governo de Deus, ele é estabelecido nos filhos maduros, aonde aqueles que amadurecerem também governará juntamente com Deus. Eu não sei você, mas o meu foco, o meu objetivo daqui para frente é esse: governar com Cristo, governar com Deus.
Mas, se ganhar o direito de ir para o trono e se assentar à mesa e ser servido pelo Pai, glorifica ao Senhor Jesus Cristo, porque também é grande valia. O que nós não podemos é ficar. Verdade. Seja para governar, ou seja para se assentar à mesa, seja para ser raptado, ou seja para ser arrebatado, esse é o propósito. Né? Então vamos ver aqui os três aspectos do reino. Mais uma vez, lápis e caneta para que pudesse anotar como são os três aspectos do reino. O primeiro, semelhança do reino. O segundo, realidade do reino que se cumpre na vida interior da igreja. A realidade do reino, ela se cumpre na vida interior da igreja. Por quê, meu pastor? Que ela se cumpre na realidade. A realidade do reino, ela se cumpre no interior da igreja. Mudança de vida, temperamento, atitude. Mudança de vida, temperamento e atitude. Então nós vamos ver que ela vai se revelar no interior da igreja, porque o reino do céu, ele está em nós. E é isso que nós precisamos entender, o que eu disse, Fabiano. O reino dos céus, ele está em nós. E nós podemos sim viver a plenitude daquilo que o céu tem para nos oferecer. Jesus, ele vivia em um âmbito terreno, mas tudo aquilo que era estabelecido sobre a vida dele era a realidade daquilo que acontecia no reino de Deus. Então, todas as vezes ele dizia, o Pai está em mim. Então, qual era o conceito de céu para Jesus? O conceito de céu para Jesus não é o conceito que eu e você temos, de olhar para o céu, aurânio, eporânio e mesorânio, de poder olhar para esse céu e enxergar esse céu que nós vemos. Não, o conceito de céu para Jesus é aquela onde ele estivesse, o Pai também estava nele. Ou seja, por isso que ele vai direcionar a oração. Pai nosso que está no céu. Se o Pai está no céu e o Pai está dentro dele, aonde ele estava era um conceito de céu para Jesus. Se o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, está sobre a minha vida, sobre a tua vida, aonde você está é um pedacinho do céu. A tua casa é um pedacinho do céu, o teu trabalho é um pedacinho do céu, a tua igreja é um pedacinho do céu. Então você começa a estabelecer o governo de Deus sobre a tua vida e você sai daquilo que é um âmbito natural, de um âmbito terreno, para poder viver e contemplar aquilo que é do Espírito. Então o conceito de céu para Jesus é ele estar no Pai e o Pai está nele. Se o Pai está no céu e o Pai está dentro dele, ou seja, Pai nosso que está no céu. Se o Pai está dentro dele, ele tem um pedacinho do céu dentro dele. Quem pegou? Amém. Se você tem Cristo estabelecido, lembra do apóstolo Paulo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo no Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu a realidade do reino. Portanto, ele vai dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você não vai ver o apóstolo Paulo dizendo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Por quê? Ele entendeu que Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo, ele é a divindade do homem Jesus. Quem pegou? Divindade, humanidade. O apóstolo Paulo entendeu que Jesus é a humanidade de Cristo e que Cristo é a divindade do homem Jesus. Ou seja, um vem, te concede a vida eterna, te concede o direito à salvação, mas só tem um que sabe o caminho de volta para casa, que é Cristo. Então por isso que ele vai dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Então, ele está estabelecendo aquilo que é o governo do céu, e não aquilo que é terreno. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu que ele precisava direcionar aquilo que era um âmbito espiritual, e não viver em um âmbito natural. E é isso que eu sempre falo aqui quando nós estamos. Nós precisamos entender o governo de Deus estabelecido sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós precisamos entender que nós já não somos mais normais.
nós precisamos entender que nós temos um diferencial. E qual é esse diferencial? A presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz nos conectar de uma forma gloriosa, poderosa, verdadeira com o Pai. Aleluia. Porque o Pai está estabelecido dentro de nós. E se o reino ele está estabelecido na vida interior da igreja, o reino do céu ele está em nós. E é isso que nós precisamos entender de uma vez por todas. O reino de Deus está em nós. E como que eu descubro isso? Me aprofundando dentro da palavra, vivendo uma vida de retidão, uma vida de separação, uma vida de renúncia para viver segundo aquilo que Deus escreveu para que nós viéssemos viver. Certa vez eu estava conversando com um rapaz, ele me disse assim, se tudo está escrito, né? Se Deus escreveu todos os meus dias sem ter acontecido, Deus sabia de toda a dificuldade que eu ia passar? Deus sabia de toda a tribulação que eu ia passar? Eu falei para ele, irmão, não. Ele, como não? Mas Deus é onisciente, presente, sabe todas as coisas? Ele, sim. Mas só que a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas só que quando você ganha o livre-arbítrio, tu escolheu viver segundo o teu querer e a tua vontade. Agora, se alinha com o céu, tu vai ver se tu vai viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Se alinha com o céu para tu ver se é até aquilo que está ruim com Cristo Jesus. Opa! O negócio está complicado. Mas eu tenho um general de guerra que nunca perdeu uma guerra, que nunca perdeu uma batalha. Eu sei que esse momento de tribulação aqui na frente, aqui, ó, essa breve momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de vir. Nem se compara com a glória que há de vir. Mas quando agora você vive segundo o teu querer e a tua vontade, você é o governante da tua vida, do teu querer e da tua vontade, aí fica difícil ser estabelecido o governo de Deus, o governo dos céus sobre as nossas vidas. Então eu respondi para ele, eu falei, não, irmão, só que quando você escolheu viver segundo o teu querer e a tua vontade, você foi o Senhor da tua vida, você foi o governante da tua vida. Então viva a tua vida e resolva os seus problemas. O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Né? Isso mesmo. Salmo 139, verso 16. O Senhor nos conheceu em substância ainda em forma e escreveu no seu livro todos os meus dias. Sei sim que é um dia ter acontecido. Está tudo escrito. E como que eu vivo isso, Fabiano? Já conhece, Fabiano? Vivendo uma vida de separação, uma vida de retidão, uma vida de intimidade e se alinhando com o céu. Aí tu fala, pô, estou vivendo esse momento aqui, mas já passei por aqui, já passou. Pô. Porque já foi estabelecido que você viveria aquele momento. Sim, sim. Então você está apenas se alinhando com o céu. Aí tu vai viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. O mundo está caindo lá fora. Não está nem aí, irmão. Veja cair. Maluco não, eu tenho Cristo, irmão. Eu tenho Jesus, meu governante é Cristo. Fica tranquilo que daqui a pouco ele vai entrar para o escape, vai entrar para a solução, o cenário vai mudar, o cenário que era de morte vai ser modificado. Fica tranquilo, irmão. Enquanto ninguém está lá fora, se descabelando, se preocupando, o que ele vai dizer? Não tudo o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não tivesse, eu não vos teria dito. Eu vou vos preparar o lugar, mas eu volto para que aonde eu estiver, vós também estejais comigo. Amém, meus irmãos? Nós vamos terminar aqui. Na próxima aula a gente volta porque já não dá mais tempo. Já são 1h57. Vamos orar para que a gente possa terminar no nome do Senhor Jesus. Eu falei, Fabiano, ora para a gente terminar no nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por estar aqui na tua casa, estudando mais um pouquinho da tua palavra. Oh, papai, porque em casa, Pai querido, nós não tem tempo, Pai querido, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Pai querido, tantos afazeres. Pai querido, nós tiramos esse momento de estar aqui, Pai querido, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, Pai querido, aqui neste lugar. Continua abençoando o teu filho, Pai querido, dai sabedoria e entendimento dia após dia. Abençoa, Pai querido, o ministério do pastor Diego, Pai querido, a sua família, toma nas tuas mãos, Pai querido. E obrigada pela vida dele, Pai querido, por estar dando esses estudos para nós, Pai querido, entender, Pai querido, mais e mais da tua palavra. Obrigada por essa noite. Oh, Pai querido, toma tudo também nas tuas mãos, traga o teu povo debaixo da tua proteção.
Jesus. Amém.